Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje concluir a lição 1 da nossa revista, que tem como título O Verbo que se tornou carne. O texto áureo é: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, 14. Verdade prática, o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. No tópico 3, o objetivo da lição é explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Então agora nós vamos ler o tópico 3, a encarnação do Verbo. 3.1, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Item 3.2, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Nós consideramos no primeiro tópico, no vídeo do primeiro tópico, sobre a doutrina da adoção. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus oferece a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, pela fé no nome de Jesus. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Este tópico está abordando a doutrina da adoção. Nós recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Quando nós recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo, esse Espírito de adoção, e nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós vamos herdar com Cristo, junto com Cristo, o céu, né, a eternidade, as mesmas promessas. Eu gosto de dizer que se a gente tem como filho adotivo, se a gente tem os mesmos direitos, também temos os mesmos deveres. E o nosso dever é fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus, assim como Jesus deu o exemplo. E nós falamos no vídeo do tópico 1 sobre a referência de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, Gálatas 3:26 e João 1:12 são duas referências que dão suporte para a doutrina da adoção, que é essa doutrina que nós somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Não é? Deus nos amou tanto que nos fez seus filhos, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é uma condição. Para a gente se tornar filho de Deus, a gente tem que ter essa condição, né? Aí entra a doutrina da santificação. Quando nós recebemos Jesus como o Senhor, Salvador de nossas vidas, nos tornamos filhos de Deus, existe uma santificação que se chama santificação posicional. A gente agora deixa de ser criatura de Deus, agora a gente passa a ser filho de Deus. Nós somos separados. Santificar significa separar. Nós somos separados, é uma santificação
posicional. Deixamos aquela velha natureza e agora temos a natureza de Deus pelo agir do Espírito Santo em nós. E depois nós temos a santificação progressiva, que é essa que a gente vai vivendo, né? Vai lutando, vai perseverando, e nós temos como instrumento da santificação progressiva o sangue de Jesus, a palavra de Deus, a oração, o sangue de Jesus, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Oração, a palavra, o sangue de Jesus e o Espírito Santo. São os 4 instrumentos que a gente tem para a nossa santificação, depois que nós nos tornamos filhos de Deus. Depois que acontece a santificação posicional, agora nós deixamos de ser filhos da ira e passamos a ser filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de adoção que entrou em nós. Agora, esse mesmo Espírito Santo vai atuando em nossa vida numa santificação progressiva. E a gente vai tentando, né, viver essa santificação. Quando pecamos, clamamos pelo sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. Queremos ser santos, a gente procura conhecer o que a Bíblia aprova e o que a Bíblia reprova. Aquilo que a Bíblia reprova, a gente procura não praticar, né? E a gente se esforça para não praticar. E aí a gente vai tentando acertar e vamos nos esforçando, amém? O reino de Deus, ele é conquistado por esforço. E pelo sangue de Jesus nós temos a vitória, amém? E quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Continuando a leitura aqui, 3.3, a manifestação e habitação do verbo. A frase "o verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". No texto grego, essa expressão indica que o verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. É o Emanuel, o Deus conosco, né? Sinopse 3, por meio da manifestação do Verbo de Deus, a luz do mundo, temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus. Conclusão. Nesta lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da Igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Somos feitos filhos adotivos de Deus. Em Hebreus está escrito que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Revisando o conteúdo, as cinco perguntinhas, né? A primeira, qual é a doutrina do Evangelho? Qual é a doutrina que o Evangelho de João explora? De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Número 2. De que forma o apóstolo João retrata Jesus no seu Evangelho? O apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Número 3. Conforme a lição, qual é a maneira mais apropriada de interpretar a palavra logos? O conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Nós consideramos aqui que Deus se revela por meio da natureza, por meio do nosso princípio moral, né, ético. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mesmo que a pessoa não creia em Deus, ela sabe que roubar é errado. Esse é esse princípio moral que Deus colocou em nós, é algo de Deus em nossas vidas. O animal não tem essa noção. E
e também Deus se revela pela natureza, né? Pela natureza, pelo princípio moral, pela palavra, que é a revelação especial de Deus, e a máxima revelação de Deus que está em Jesus Cristo. Ele é a revelação exata do seu ser. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Pergunta número 4. De que modo o apóstolo João destaca Jesus Cristo? João identifica Jesus como Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder de sua palavra. Nós aqui abordamos, foi na aula passada, se eu não me engano, eu até trouxe esse versículo, né? Não está na lição, eu trouxe, porque também tem a palavra princípio. João 3,14, o princípio da criação de Deus. Porque muitas heresias falam assim, o princípio da criação de Deus foi Jesus. Quer dizer, Jesus foi a primeira criatura de Deus. Mas não é nesse sentido. É exatamente no sentido. Jesus, ele é o princípio da criação, porque tudo veio dele. No princípio era o Verbo, Jesus era o Verbo. No princípio criou Deus o céu e a terra, em Jesus criou Deus o céu e a terra. Então é nesse sentido aqui, Jesus é o princípio da criação, tudo começou nele. E as heresias distorcem falando, ele é o princípio da criação, então Deus começou a criar, a primeira criação foi Jesus, não é esse entendimento. O entendimento é que ele é o princípio, pois tudo saiu dele. E por meio dele nada do que foi feito se fez. E em Hebreus capítulo 1 também diz ali no versículo 1, 2 e 3, fala que por meio de Jesus as coisas foram criadas. A pergunta 5, que significado carrega a expressão o verbo se fez carne? A frase o verbo se fez carne sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens, ou seja, Deus entrou na história, é o Emanuel, o Deus conosco. Assim, irmãos, nós terminamos a lição 1. Achamos por bem dividir a gravação da lição em tópicos, porque ficaram vídeos menores, menos cansativos. Vale a pena seguir os vídeos em sequência. Temos o primeiro vídeo, né, que é a apresentação da lição. E assim nós terminamos essa lição e vamos, na próxima lição, a lição 2, do dia 13 de abril, nós vamos falar sobre o novo nascimento, permitindo o Senhor. Compartilha com irmãos e amigos, com todos aqueles que estão estudando essa revista e com todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.